Oi, meu nome é Sofia e hoje nosso grupo vai falar sobre as páginas 71 a 127 do livro As Meninas, da Lídia Fagundes Telles, onde a narrativa se aprofunda ainda mais no universo íntimo das três protagonistas, a Lorena, a Lia e a Ana Clara. Vamos começar com o Joaquim falando sobre as diferenças, medos e marcas das trajetórias pessoais das protagonistas. Lorena aparece em volta do seu mundo, com um olhar de sensibilidade, de ideias sobre o mundo e principalmente ideias sobre o amor. Em sua mente ela constrói cenários de amor e também de insegurança. Isso mostra o que ela sonha com a realidade. Lia, em contrapartida, ela é mais forte na sua opinião e no seu posicionamento. E também seu posicionamento político da situação do país. A da ditadura militar do país, sobre as consequências da ditadura militar. A personagem carrega em si uma tensão constante, de um lado que deseja lutar contra a repressão e o peso que ela carrega da política e os riscos que a perseguem. Já a Ana Clara surge marcada por uma presença de mais sofrimento. Uma jovem que busca sempre um amor, mas não consegue, e uma vida muito dolorosa, entre lembrança da infância e suas frustrações. Sua narrativa mostra como o passado pode afetar o presente e suas frustrações também, entre o desejo de ser acolhida e não conseguir ser acolhida por ninguém. Nesse trecho fica evidente como é diferente a relação das três meninas. Constrói um mosaico da juventude brasileira, onde do lado tem os sonhos e os devaneios, diante das dores pessoais e sociais. A escrita de Lídia Fagundes Torres mistura emoção, críticas sociais e aprofundamento psicológico, transformando cada personagem em um espelho de diferentes formas de viver e resistir. Entre as páginas 86 e 100 do livro As Meninas, a autora acaba tendo uma grande escalada de conflitos entre as protagonistas, ou seja, expandindo mais sobre os pensamentos que elas têm em meio da ditadura militar que ocorre na época que é escrito. A autora também, ela acaba escrevendo no meio de fluxo de consciência, fazendo com que o leitor enxergue bem claramente como que as personagens acabam pensando. Mostram bastante sobre como a Ana Clara é uma pessoa frágil e uma pessoa com instabilidade emocional. Então, constantemente é mostrado que ela tem crises de dependência emocional e crises de falta de afeto, evidenciando um ponto de não retorno, então meio que ocasionando a sua autodestruição. Bem, o leitor acaba analisando de maneira que Ana Clara tem muitos traumas e traumas que não foram tratados antes. Então, mostra bastante como ela sofre com isso e que não sabe lidar. No entanto, Ana Clara materializa bastante a vulnerabilidade extrema, principalmente marcada pela carência e pela marginalização. Já a personagem Lorena ainda continua imersa em seu mundo de fantasias e desvaneios, ou seja, seu olhar sobre o amor continua idealizado, mas ainda continua com olhares cheios de incertezas. A Lia, por outro lado, está vivendo um perigo mais concreto, ou seja, ela tem que ter mais cuidado com a militância. Mas a sua preocupação não é mais apenas só essa, em sim mais medo de ser pega sobre alguma coisa que ela anda fazendo. O ativismo acaba se tornando algo para ela de vida ou morte, então acaba deixando a Lia muito cansada e exausta sobre esse assunto. Meu nome é Gabriela Marques e agora eu vou continuar falando das páginas 101 a 114. Nessa parte da história, as coisas ficam um pouco mais intensas, porque a autora faz questão de mostrar como que o problema das três meninas envolve com o contexto social e contexto político da época.
É nessa parte da história que a gente consegue ver um pouco mais através da cabeça delas, começa a ver mais o psicológico, porque mostra a força que elas têm, mostra um pouco de como elas são vulneráveis, né, como elas são frágeis, mostra os desejos, as crises, enfim. E através disso, a gente consegue ver como que as meninas têm uma história diferente, uma trajetória diferente, mas no final todas elas se conectam. A Lorena continua com aquele jeito sonhador e idealista dela, como se o refúgio dela fosse as fantasias que ela cria, como uma das fantasias é um amor perfeito que faz ela fugir um pouco da realidade e das crises do dia a dia. Porque no dia a dia as coisas nem sempre são fáceis, né? Nem sempre são românticas e principalmente na ditadura. Então não é nada fácil. Enquanto a Lorena tem esse jeito mais romântica, a Lia já é diferente. Ela é mais firme, ela é mais militante. Ela tem mais cabeça para saber as coisas reais do que a Lorena. Essa parte da história mostra como a Lia ela é militante, como ela tem uma militância política. Só que ela também vive na ditadura. Então, ao mesmo tempo que ela é militante, ela também tem uma certa tensão. A Lia, ela sabe dos riscos que ela corre por ser assim, mas mesmo assim, ela sente que ela não pode ficar calada no meio de tantas injustiças que acontecem. A Lia é uma jovem muito crítica, ela é uma jovem muito lúcida. Então, ela tenta manter o equilíbrio de ter coragem, só que de viver num país que ela é censurada, que as pessoas são censuradas. A Ana Clara surge quando ela tá em um dos momentos mais vulneráveis, porque ela luta todos os dias contra a dependência, contra relacionamentos estáveis, e justamente por ela ter relacionamentos estáveis, ela fica numa busca desesperada por um afeto, que isso ainda deixa, né, pior a situação dela. Ela fica pensando em coisas muito ruins que aconteceram na vida dela e como certas realidades fogem do controle dela. Por ela ter esses pensamentos, a gente consegue perceber que ela é uma pessoa muito frágil, que ela é uma pessoa rodeada de medo, de insegurança e, além de tudo, ela é uma pessoa muito carente emocionalmente. Essas páginas mostram justamente as personalidades das três e como as três são diferentes, mas passam pela mesma dificuldade que é viver na ditadura. A Lorena ela é mais idealista, sonhadora, que tem dificuldades de entender o que acontece. A Lia ela é uma pessoa mais militante, mais política, só que ela não pode falar porque ela tem medo. E a Ana Clara ela é uma pessoa muito vulnerável. E essas partes do livro mostram justamente como muitas meninas, como muitas jovens se comportavam na ditadura. Nas últimas páginas, a narrativa se aprofunda ainda mais no pensamento das três protagonistas, mostrando como elas encaram suas próprias realidades dentro do pensionato. A Lorena continua revelando seu lado romântico e idealista, mas também revela sua solidão. Ela pensa na vida que leva, cercada de luxo, mas sente que tudo isso é muito vazio. Em certo momento ela até diz: "Eu não quero envelhecer sozinha, cercada de móveis caros e paredes frias. Eu quero um amor." Essa frase traduz a sua insegurança diante de um futuro sem afeto verdadeiro, apesar da riqueza. Enquanto isso, Lia aparece como contraponto. Sua visão é marcada pelo engajamento político e pela resistência contra a repressão da ditadura. Ela reflete sobre o silêncio imposto pelo regime e fala: "Eles pensam que o silêncio vai nos calar, mas é no silêncio que a gente se organiza." Essa fala mostra como ela enxerga que o silêncio não é uma fraqueza, é uma preparação para a luta. Ana Clara, por sua vez, surge ainda mais frágil e marcada pela dor. Nesse trecho, fica evidente o seu envolvimento com drogas e o sentimento de desesperança. Em um momento de confissão, ela até diz: "Eu só queria dormir e acordar em um lugar onde não doesse tanto." Essa frase mostra a sua vulnerabilidade e incapacidade de encontrar um espaço de pertencimento, diferente das outras duas. Assim, nessas páginas 115 a 127, o enredo se concentra menos em ações externas e mais nas reflexões internas das personagens. A autora mostra como, mesmo convivendo no mesmo espaço, Lorena, Lia e Ana Clara vivem realidades totalmente distintas: o sonho romântico, a luta política e a dor pessoal. Agora vamos para a questão de vestibular. O romance As Meninas apresenta três protagonistas: Lorena, Lia e Ana Clara, que convivem em um pensionato durante a ditadura militar. Cada uma delas representa o seu olhar sobre a juventude brasileira do período. Considerando sua leitura e o vídeo assistido, assinale a alternativa que melhor expressa a função simbólica dessas personagens na narrativa. A.
Lorena, Lia e Ana Clara vivem experiências semelhantes, representando uma juventude homogênea diante da ditadura. B. As protagonistas simbolizam perspectivas distintas, a idealização romântica, a resistência política e a desilusão pessoal. C. As personagens são construídas de forma linear, sem contradições internas, para reforçar uma visão única da juventude. D. Ana Clara e Lia representam o mesmo caminho de resistência, enquanto Lorena se isola da realidade. E. O romance apresenta apenas um retrato individual de cada personagem, sem relação com o contexto histórico da época. E aí, o que vocês acham? E a resposta é B. Lorena representa o apego e o sonho romântico e burguês. Lia simboliza a juventude engajada na luta política. Ana Clara encara a dor, a vulnerabilidade e a autodestruição. Essas três perspectivas revelam diferentes formas de ser jovem no Brasil da ditadura militar. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e entendido tudo o que foi passado. E agora, eu deixo a apresentação para o próximo grupo. Beijo!